Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o Saúde e Bem-Estar, que hoje fala sobre depressão, fala sobre ansiedade e diversos outros transtornos psiquiátricos. Esse assunto, pessoal, merece toda a atenção de nossa sociedade. Com a pandemia da Covid-19, a saúde mental se destacou profundamente, já que as doenças psiquiátricas que já vinham em ascendência ao longo das décadas apresentaram um salto preocupante. Olha essa pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a USP, foi feita em 11 países. O Brasil é o que mais tem casos de ansiedade, 63%, e depressão, 59%. Em segundo lugar está a Irlanda, que tem uma excelente qualidade de vida, com 61% das pessoas com ansiedade e 57% das pessoas com depressão. Nos Estados Unidos, 60% e 55%, respectivamente. Por isso, no programa de hoje, você vai conferir conosco. O psiquiatra Dr. Rodrigo Huguet responde aqui perguntas sobre os quadros de depressão, o que é ansiedade, como isso afeta a nossa saúde mental. Temos também o quadro Mitos e Verdades, onde a gente esclarece e informa muitas informações sobre doenças da saúde mental e também os tabus ligados a esses problemas. Tristeza, ansiedade, melancolia, medo, a lista é imensa, aversão social e a gente vai por aí. Esses são apenas alguns dos dolorosos sintomas manifestados pelas pessoas com algum problema de saúde mental, sofrimento mental. Ao redor do mundo, instituições de pesquisa alertam a todo tempo por meio de dados sobre os crescentes casos de depressão e também de síndromes psiquiátricas. O estilo de vida moderno, esse ritmo da vida de todo dia no mundo globalizado, essa revolução tecnológica que nos afasta da natureza e nos obriga cada vez mais a não desligar o aparelhinho de celular, a não sair da internet. Tudo isso, é claro, contribui para o aumento de casos. Será que é assim mesmo? É sobre isso e também sobre outras questões que a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Huguet, psiquiatra que está aqui no estúdio conosco. Uma alegria receber o senhor, doutor. Tudo bem? Ô, Fernando, é um prazer estar aqui, sempre tive prazer conhecê-lo, sempre tive muita admiração pelo seu trabalho. Que bacana. E agradeço o convite pela iniciativa e pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Afinal, sem saúde mental não existe saúde. Não existe saúde, tudo parte disso aí, né, doutor? Verdade. Como é que a gente começa? Vamos falar de depressão e ansiedade? São coisas que parecem correlacionadas e até de certa forma sim, mas a definição desses dois termos é bem diferente? Ô, Fernando, é diferente, mas caminham muito juntas. Então, é muito frequente quem tem ansiedade tem uma incidência maior de depressão e o contrário também. Quem tem depressão tem incidência maior de ansiedade. Mas são diferentes, é importante salientar que a ansiedade não é doença. A ansiedade é normal. Essas emoções ditas negativas, como raiva, ansiedade, tristeza, são emoções necessárias, né, até evolutivamente. Então, se a gente não tivesse ansiedade, a gente não mudaria, né? Se a gente está numa situação de desconforto, de algum problema, a ansiedade serve para colocar a gente para frente, para correr atrás de uma solução para esse problema. Tudo tem um ponto positivo, né? Outro dia vi uma definição, eu não sei se o senhor concorda, que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Dá para a gente caminhar por aí? O transtorno de ansiedade, a ansiedade é aquela preocupação, isso não é problema, assim, a ansiedade às vezes é até necessária, de botar a gente para correr atrás de solução para os problemas. Quando a gente deve procurar tratamento é quando tem um transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade mais comuns são transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa fica preocupada demais com tudo, ansiosa demais com tudo, até fisicamente, né, com aquela sensação de frio na barriga, né, de expectativa, de formigamentos. Quando tem fobia social, quando tem muito medo de falar em público, conhecer pessoas novas. Quando tem crise de pânico, são aquelas crises agudas, né, de coração acelerado, de achar que vai morrer. Ou o estresse pós-traumático, a pessoa passa por um estresse e fica relembrando. Então, quando tem um transtorno de ansiedade, quer dizer, quando a ansiedade está causando sofrimento significativo, impactando na vida da pessoa, aí ela deve procurar tratamento.
A ansiedade em si não é problema. A depressão, por outro lado, também é diferente de tristeza. A tristeza é parte da depressão, mas é diferente. Então, a tristeza é normal e até necessária. A tristeza faz parte do nosso conjunto de valores. Imagina se você sofresse uma perda e não ficasse triste com aquilo. Então, o luto, a gente não daria valor para as coisas. Então, o fato da gente perder, né, uma pessoa querida, um relacionamento, um cargo importante, ficar triste, quer dizer, isso dos nossos valores, quer dizer que a gente dá valor para aquilo, isso faz parte da riqueza da vida, da dissonância da vida. A depressão é diferente. A depressão é a pessoa ficar a maior parte do tempo triste, angustiada, sem querer fazer nada, desanimada, achando tudo cinza, como se os óculos que ela estivesse usando fossem uns óculos negros, assim, achando tudo, né, cinza, tudo ruim, tudo... E subestimada, porque o diagnóstico às vezes acaba sendo muito tardio, né, doutor? Eu vi um estudo dizendo que a depressão é a doença que mais tira anos saudáveis da vida dos brasileiros. A depressão impede comemorações, impede momentos felizes, comunhão com a família, porque a pessoa deixa de achar interessante estar ali, ela deixa de estar no álbum de fotografias da família, uma formatura, uma comemoração, um batizado, uma festa de aniversário, ela não vai. E quando ela olha para trás, esses dias saudáveis, felizes, dias felizes, já não fazem parte da história dela, né? Isso, tira o gosto pela vida. E você tocou num ponto muito importante, que é que a saúde mental está intimamente relacionada à saúde em geral, à saúde física. Então, eu tenho o privilégio de, há cerca de 15 anos, ter começado o serviço de psiquiatria de ligação da rede Mater Dei, que é um lugar que eu tenho o privilégio de trabalhar, que é um lugar que, além de primar pela excelência técnica, né, tem os valores da família Salvador, que são os donos que cuidam também da parte humana, assim, do cuidado humano com o paciente, E com esse trabalho lá, é importante porque a saúde mental impacta diretamente na saúde física. Então, as pessoas que têm depressão têm um risco maior também de adoecerem da parte física, seja de doenças cardiológicas ou qualquer outras doenças. E também a pessoa que tem doenças crônicas tem mais chance de ter depressão, e se a depressão não for tratada, piora o prognóstico. Quando a gente vê casos de obesidade, a relação entre obesidade e depressão, os números são impactantes. Parece que cerca de 70% dos obesos têm mais condição de adquirir a depressão, e a depressão adquirida também é um gatilho importante para a obesidade, né? Você tem razão, é um ciclo negativo. Então, a pessoa que não está bem emocionalmente tem maior risco de adoecer, seja com cardiopatias ou obesidade ou outras coisas, e a pessoa que está doente tem mais risco de ficar deprimida, sim. Agora, para os nossos telespectadores aqui, para os nossos internautas que nos acompanham, como é que a gente pode caracterizar esse quadro de depressão? O doutor Rodrigo já deu algumas dicas importantes aí, essa falta de entusiasmo com a vida, essa falta de perspectiva, esses óculos nublados que a gente coloca para não enxergar a luz que a vida de todo dia tem, são passos e dicas importantes. Onde é que a gente evoluiria mais para a gente, e também os familiares, poderem identificar esse quadro de depressão, que aí já é um sinal de alerta para procurar ajuda? É isso mesmo, Fernando. Então, a gente sentir tristeza é normal, né? Então, se a gente sofre uma perda, né, nessa época de pandemia, tantas pessoas tiveram perdas significativas, então é absolutamente normal você passar um período de tristeza, né, para assimilar essa perda. Medo também é normal. Também. Agora, se a pessoa fica a maior parte do tempo triste, desanimada, angustiada, sem perspectiva, sem esperança, achando que nada vai melhorar, com pensamentos ruins acerca de si mesmo, se culpando muito, se criticando muito, sem ânimo de fazer as coisas, né, com sono prejudicado, com apetite prejudicado, isso é um sinal de que deve procurar tratamento. Pouco cuidado com cuidados pessoais, com autoestima também, esse é um sinal importante? Sim, claro. E é interessante que a depressão é uma doença que é subtratada e é supertratada também. Então, tanto acontece de pessoas procurarem tratamento para tratar sintomas normais de tristeza, de ansiedade, que fazem parte da vida, como tem pessoas que têm depressão e não procuram tratamento por preconceito, por achar que o remédio dá dependência, por achar que o remédio vai dopar a pessoa, por achar que é uma fraqueza procurar tratamento. E nada disso é verdade. Assim, existem tratamentos muito eficazes para a depressão, seja com psicoterapia, principalmente algumas terapias mais focadas, como a terapia cognitivo-comportamental, seja com medicações, tem remédios modernos hoje em dia, bem tolerados, que não causam dependência. Então,
muitas vezes as pessoas deixam de procurar tratamento por esses preconceitos. Exatamente. E às vezes tem até uma relação de culpa com tudo isso. Fala assim, poxa, como é que eu cheguei nisso? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que também é psiquiatra, e ele fala do paralelo entre uma pessoa, um diabético, por exemplo, que, de alguma forma, por causa de hábitos que não são tão recomendáveis, adquiriu um problema ligado, de certa forma, a diabetes. E ali está ali para tomar remédio, para fazer tudo que for possível para controlar o problema. Mas alguma pessoa que tem um quadro severo de depressão está ali imersa em culpa, falando, meu Deus, puxa vida, e com resistência de começar um tratamento medicamentoso para isso, que ainda existe muito preconceito, né, doutor? Você tem razão. Esse conceito de força de vontade é um conceito muito perigoso, porque é um conceito que desqualifica a pessoa. Então a pessoa fica deprimida, fica triste, e fica se culpando, achando que é falta de força de vontade. Isso faz ela piorar. Então a ideia é, quando a gente tem alguma dificuldade emocional, a ideia é não ficar se desqualificando, não ficar achando que a gente não tem força de vontade, que a gente é fraco, que a gente é ruim, mas tentar focar no problema. Bom, então, eu estou com esse problema, estou deprimido, eu tenho que buscar ferramentas para melhorar. Que no caso, né, são o tratamento né, seja com as medicações, seja com terapia, e seja, né, assim, em casos mais leves, claro que buscando hábitos melhores, a gente melhora a nossa qualidade de vida também. Exatamente. E é muito importante lembrar que não existe um exame clínico, né, para identificar o nível de depressão, como a gente pode medir o índice de colesterol, triglicérides, até esteatose hepática fazendo um ultrassom, né? Mas a depressão precisa de conversa, precisa de honestidade, precisa de verdade, precisa da relação médico-paciente bem estabelecida para que ela seja diagnosticada, né, doutor? Você tem razão. Eu tenho um amigo que estava comentando que uma conhecida dele foi fazer uma consulta no Canadá, e ela chegou na véspera, na antessala do médico, o médico deu uma lista de perguntas para ela, uma escala, ela preencheu, e quando entrou na sala, o médico falou assim, você está com depressão, vai ter que tomar um antidepressivo. E isso é um absurdo, porque sintomas sem contexto não tem valor nenhum. Então você precisa conversar com a pessoa, ver quem que é essa pessoa, o que está acontecendo na vida dela, para poder dizer se realmente ela tem um transtorno psiquiátrico e se ela está indicado fazer um tratamento, se não está indicado, qual que é o melhor tratamento. Isso é muito importante, porque se a gente sempre fala aqui do Dr. Google, né? Se a gente colocar essa lista que o médico canadense ofereceu para paciente, a gente tem ela em português, tem ela em fácil acesso e se prepare, minha querida telespectadora, meu querido telespectador, você vai ter a maior parte dos sintomas, porque se a gente procurar, a gente acha. A gente pode se encaixar numa letrinha TDAH, a gente pode ter qualquer transtorno que a gente quiser ter, né, doutor? Porque a pergunta é muito fria ali, né? É algo que a gente tem que ter cuidado quando for procurar na internet, né? Sim, você tem razão. Então, assim, como eu disse, a gente ter eventualmente períodos de tristeza, de ansiedade, de angústia, até de ficar mais animados, são normais, faz parte da riqueza da vida. Agora, se isso está causando um transtorno que precisa de tratamento, aí é diferente, aí não basta listar sintomas. Então, tem que ir no profissional, tem que conversar, tem que ver o tanto que isso está impactando na sua vida. Exatamente. O senhor falou de uma terapia que eu gosto muito, que é a comportamental cognitiva. A gente ainda vai fazer um programa inteirinho para falar sobre isso, mas é muito interessante que a gente coloque isso na discussão, porque é uma terapia que ela não é tão longa, que ela encontra um problema e procura, junto com o paciente, uma forma de elaborar quais são os caminhos que estão te levando até lá e como você pode resolver esses caminhos para não chegar até onde está causando o problema, né? Perfeito. Eu sou psiquiatra e trabalho também com terapia cognitivo-comportamental, uma terapia que foi criada pelo Aaron Beck, um psiquiatra, na década de 60. E o principal dela é o seguinte, que a gente reage emocionalmente, não tanto às coisas que acontecem com a gente, mas às leituras que a gente faz das situações. O nosso sistema emocional ele tem que ser muito rápido, para a gente reagir rápido às ameaças. Mas como ele é rápido, ele é pouco preciso. Então, a gente reage emocionalmente não tanto ao que acontece, mas às nossas leituras. Por exemplo, eu estava vindo para cá hoje, estava vindo de carro, e em um certo momento, entrou um carro na minha frente mais lento, eu tive que reduzir a velocidade, e o carro de trás passou por mim e me xingou. Então, o evento foi esse, a pessoa me xingou. Né? Às 7h30 da manhã, estou vindo para trabalhar e a pessoa me xinga. Então, a minha reação emocional vai depender de uma interpretação. Se eu interpreto assim, puxa, que absurdo, ele me xingou à toa, não sei o que, eu vou ficar com muita raiva, de repente vou querer brigar, vou ir atrás dele. Se eu penso assim, puxa, as pessoas são tão insensíveis, né, de repente eu vou ficar triste. Ou se eu pensar assim, puxa, eu não faço nada direito, de repente eu vou ficar ansioso. Mas se eu pensar como eu pensei,
puxa, coitado desse cara, né? Que vida ruim que ele tem, né? Que cara estressado, acordar às 7h30 da manhã, você xingando os outros atores. Não é para mim. Que bom que ele foi embora, né? Que bom que eu fiquei livre dele. Então eu fico tranquilo. Não é pessoal. Então, ele nem te conhece, ele xingou uma ação que estava incomodando a vida dele naquele momento. Ele não tem nada contra você, na briga de trânsito a gente não percebe isso, né? Isso, então eu posso optar por não pegar isso para mim. Então o evento é único, a pessoa me xingou. Mas se eu vou ficar ansioso, triste, com raiva, ou indiferente, ou curioso... Depende de você. Vai depender da minha interpretação, da minha leitura. Isso é muito interessante. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela atua nisso. Então, com isso, a gente pode modular a quantidade de estresse que a gente tem na nossa vida, porque o estresse não depende só do que acontece, depende da forma que a gente lida com as situações. Exatamente. A questão do problema, a questão do caminho que leva ao problema, e no caso, a gente falando aqui de depressão. Se a gente trata a depressão como doença crônica, a gente pode dizer que ela tem cura? Ô, Fernando, a maior parte das doenças tem controle. Né? Em medicina, a gente cura geralmente doenças infecciosas, você dá um antibiótico que mata a bactéria, né? ou um vírus, né? Como o Covid. Mas a maioria das doenças tem controle, são crônicas, como pressão alta, como diabetes, depressão frequentemente assim também. Se a pessoa tem depressão uma vez, o tratamento tem duas fases. Uma fase inicial, que é para a pessoa melhorar, depois uma fase de manutenção. Mesmo a pessoa estando bem, ela tem que usar um antidepressivo um tempo para não piorar de novo. A duração dessa fase de manutenção vai depender de quantas vezes a pessoa teve depressão e da gravidade. Então, se a pessoa teve depressão uma vez, em princípio, deve tratar em torno de 1 ano, pelo menos. Se já teve 2 vezes, mais tempo. Se já teve 3 ou mais vezes, provavelmente vai ter que fazer um tratamento crônico. Algumas variáveis interferem nisso aí. Se tem um quadro muito grave, ou se melhorou só em parte, então você pode decidir com o seu médico que você vai manter o tratamento mais tempo. E esse tratamento envolve também a mudança de hábito, a mudança da prática de uma agenda positiva, que vai fazer bem, como a gente estava conversando, para o corpo todo, né? É o que a gente estava falando antes. Então, assim, a vida inteira a gente tem que planejar a nossa saúde e como é que a gente vai envelhecer. Então, cuidando para ter bons hábitos, né? Não fumar, não beber em excesso, né? Não se envolver com drogas, fazer atividade física regular. Cuidar nessa questão do estresse, né? A gente é muito cuidado com o dever e a gente se esquece do lazer. Então, na vida, precisa ter equilíbrio entre o dever e o lazer. Exatamente. Equilíbrio é tudo, né? Agora, quando a gente fala, doutor, das causas que desencadeiam a depressão de uma origem externa, aí a gente pode colocar também esse tempo nublado que a gente atravessa, de pandemia, de Covid, ela foi um agente poderoso, esse tempo foi um agente poderoso para desencadear depressões no mundo todo? Fernando, os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Então, a pessoa tem a predisposição, maior ou menor, dependendo de cada um, para ter algum transtorno mental, seja depressão, ansiedade ou transtorno bipolar. E essa predisposição pode aparecer dependendo do nível de estresse, dependendo do que está acontecendo, da forma que você vivencia as situações. Do histórico de vida da pessoa, né? Do histórico de vida. Então, sim, assim, o estresse da pandemia pode levar a pessoa a adoecer. Eu tenho visto algumas situações difíceis, seja por exemplo, no idoso, que tinha aquela rotina de vida dele, que saía de casa, que tinha o dono da banca do jornal que ele cumprimentava, tinha uns amigos que ele encontrava e passou a ficar só fechado em casa, com uma vida... Até de mobilidade também, né? Com uma vida mais vazia, mais sem propósito, sem significado. Isso eu vi que foi muito difícil para alguns idosos. Também algumas pessoas se sentiram muito pelas perdas, né? Para algumas pessoas a pandemia foi muito devastadora, tiveram perdas muito graves, né? Seja pessoais ou até financeiras. E eu vi que o pessoal da área de saúde ficou muito sobrecarregado também. Alguns, os colegas da enfermagem, né? Os médicos que trabalham em CTI, muitos ficaram muito sobrecarregados com excesso de trabalho e a dramaticidade da pandemia. Né? Sim, e aí entra um outro aspecto também, a palavra da moda, o burnout, né? Também esse estresse extremo, a queimada, né? A pessoa se queima na sua essência, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente começou a falar assim de forma breve, mas a questão dos remédios, né? O preconceito que existe com relação a isso tudo. Também não existe uma terminologia entre médicos, psiquiátricos assim, bom, esse é o caso de remédio. Não dá para fechar uma questão, né? Na verdade, tem sim, Fernando, assim, tem critérios bem definidos assim, para o diagnóstico de depressão, para quando... Na verdade, assim, uma depressão leve ou até moderada, uma ansiedade leve ou moderada, pode ser tratada só com psicoterapia, dependendo do caso.
né, principalmente a psicoterapia mais focada, como terapia cognitiva comportamental, com mais evidência de eficácia. Agora, se é um caso moderado para grave, aí realmente tem que ser tratado com medicação. E hoje em dia, sim, tem antidepressivos muito bem tolerados e tem antidepressivos que o uso dele a longo prazo não faz mal, pelo contrário, faz até bem. A pessoa fica menos inflamada, então até melhor para a saúde do que... Porque, doutor, quando a gente fala disso, é um paradoxo, né, que divide a opinião pública, porque tem uma vertente que critica o uso do remédio, né, eu não vou tomar, isso é coisa de doido, mas também o uso exagerado de ansiolíticos, né, que também a venda durante a pandemia, que a gente ainda atravessa, extrapolou todos os parâmetros. De um lado tem gente que acha que tem preconceito e do outro tem um consumo muito elevado. Você fala uma coisa muito importante. Então, os transtornos ansiosos, eles são tratados com psicoterapia, geralmente, principalmente terapia cognitivo-comportamental, e com antidepressivo, geralmente, e algumas outras medicações. E o antidepressivo não tem... Claro que tem que avaliar cada antidepressivo, cada paciente específico, tem que avaliar com o seu médico, mas, em princípio, eles não causam problemas com o uso a longo prazo, a não ser situações de pacientes específicos. Mas tem também os remédios de tarja preta, os benzodiazepínicos, né? Que se forem usados em excesso, que podem trazer mal, sim, ou usados cronicamente, né? Que são remédios sedativos, né? Que se a pessoa toma muitos remédios de tarja preta continuamente, isso pode, sim, trazer... Né, deixar a pessoa mais sedada, assim, com prejuízo de memória. Então, o importante é o seguinte, quando você sente algum sintoma, vamos supor uma ansiedade, o remédio, se você toma um remédio de tarja preta, ele tira aquele sintoma na hora. Não resolve. Mas ele não resolve. Então, o que é interessante é você ver o que essa ansiedade está te falando, está te dizendo. Então, na terapia, você vai trabalhar para ver se essa ansiedade está te falando de um problema real ou de um problema imaginário. Se for um problema imaginário, você tem que deixar ele de lado. Agora, pode ser um problema real. De repente, eu estou ansioso por causa da pandemia. Aí vem outra pergunta. É um problema que eu tenho que fazer em relação a ele? Eu tenho como agir em relação a ele? O que eu posso fazer? De repente, o que eu posso fazer, eu já estou fazendo em relação à pandemia. Estou me protegendo, estou usando máscara, estou usando álcool com gel, tomei as minhas vacinas. Né? Não posso fazer mais que isso. Então, adianta eu me preocupar com isso? Talvez não adiante. Exatamente. Então, que é o conceito da presença, né? que o mindfulness apregoa tanto, né? Porque apesar de toda tempestade que a gente possa estar atravessando, quando a gente faz essas perguntas, eu tenho algo para fazer para resolver isso? Certamente, muitas vezes não. Agora, nesse momento, agora, tem algum problema me afetando de forma física? Aí você pode responder sim ou não. E aí a gente vai ver que a vida é feita desses momentos, né, doutor? É o que está acontecendo agora, não é o que vai acontecer para frente, nem o que aconteceu depois. É só agora. E só agora qual é o problema? O que você pode fazer? O quê? Na maior parte das respostas, a pessoa entende que não tem muito o que fazer. Alguns problemas não adianta ficar se preocupando que não tem o que fazer. E o que tem o que fazer, aí a gente tem que transformar em atitude. A gente tem que tentar resolver ele. Mas o que você falou é muito interessante. O Santo Agostinho, ele fala isso, assim, que, na verdade, a única coisa verdadeira é o presente. Então, o passado é uma lembrança presente do passado. E o futuro é uma expectativa presente do futuro. Então, a gente tem que focar no presente. E que você lembrou muito bem do Mindfulness. Mindfulness é uma técnica de terapia que quer dizer atenção plena. Isso é muito importante porque o grande patrimônio que a gente tem é o nosso tempo. A nossa vida é o nosso tempo. O que a gente faz no nosso tempo? E toda hora tem gente querendo roubar o nosso tempo. Você falou das mídias sociais, né? Então, as mídias sociais roubam o nosso tempo. Assim, né? A gente fica, quando vê, gasta um tempão naquilo, tempo que a gente poderia estar empregando em outras coisas. Então, o Mindfulness é interessante porque te ensina a focar no que você está fazendo naquela hora. Então, se você, por exemplo, você falou da obesidade. Muitas pessoas têm problema de compulsão alimentar. Em grande parte, por que ela tem compulsão alimentar? Porque ela come de forma distraída. Ela pega um saco de biscoito, um saco de alguma coisa, come na TV, come mexendo no celular, sem ver o que está comendo. Então, o Mindfulness fala o quê? Se você vai comer, você escolhe o que você vai comer, você põe no prato, põe na sua frente, foca naquilo, mastiga bem devagar, saboreando, sem estar fazendo outras coisas, sem estar vendo TV, sem estar mexendo no celular. Com isso, você foca a atenção naquilo, você fica saciado, você aproveita aquilo. Se você está com alguém próximo, você está com
com amigos, você está com parentes, você está com sua namorada, seu namorado. Você foca a atenção nele. Você, né, a coisa mais sintomática e mais triste do nosso tempo são uma família de 4 pessoas, está ali todo mundo com a cara enfiada no celular, ninguém está presente no momento ali. Então, você está com a pessoa, você foca nela. E isso você vai estar sendo presente, você está valorizando, fazendo bom uso do seu tempo. Se homenageando, se valorizando, né? O doutor Alfredo Halper, meu querido amigo doutor Alfredo Halper, que hoje mora lá no céu, ele dizia o seguinte, que tudo que a gente come com a mão engorda mais do que o que a gente come com o garfo e com a faca. E quando a gente acha, só eu sozinho, só vou jantar aqui, não, faça uma homenagem a você, coma ali com dignidade, coma ali com atenção, né? Já resolve alguns desses problemas, né? Agora, a gente está falando da ansiedade saudável, como o senhor disse no início. É muito interessante a gente ter um olhar para isso, para esses sentimentos que são menos parabenizados na nossa vida social. O senhor falou também das redes sociais, que sempre nos empurram para aquela positividade tóxica. Está muito em moda falar de positividade tóxica, né? A gente quer ser tão bom quanto as pessoas que a gente vê nas redes sociais. A gente compara o nosso bastidor com o palco dessas pessoas. Mas todo mundo tem seu palco, todo mundo tem seus perrengues, né? Você tem toda a razão. Primeiro, a gente tem que lembrar que as redes sociais são fotografia. A pessoa está colocando a fotografia ali e não quer dizer que a vida dela seja aquilo. E a gente tem que lembrar também que a busca pela felicidade pode ser um pouco perigosa, assim. Claro que todo mundo quer ser mais feliz. Mas se você fica achando que você tem que ser feliz o tempo todo, então, de repente, o dia que você tiver uma tristeza, tiver uma angústia, tiver uma frustração, que é normal, você pode entrar num ciclo negativo, de ficar se desqualificando por causa disso, de ficar... né? Às vezes o problema não é tanto você ficar ansioso, o problema é essa ansiedade levar mais sentimentos negativos. Vamos supor que eu estou vindo para cá e eu estou atrasado, e eu fico ansioso. É uma ansiedade que tem razão de ser, bom, o Fernando vai ficar me esperando, vai ficar chateado, então... eu tenho que, né, não vou ficar fazendo hora. Jamais ficaria chateado. Tem que tentar chegar na hora. Não adianta, também não é o caso de catastrofizar, não teria problema atrasar um pouco. De jeito nenhum. Mas como os gregos falavam, assim, as virtudes são no meio de 2 defeitos. Então, ficar muito estressado, ficar muito catastrofizando, pensando que se eu atrasar que vai ser um absurdo, que isso vai me desqualificar, isso é ruim. Mas também eu ficar muito autocondescendente, né, e me permitir, assim, ficar fazendo hora e chegar atrasado por falta de cuidado, também é um defeito. Então, a busca pela felicidade é meio perigosa, porque pode fazer a gente, quando tiver momentos de tristeza, de angústia, que são normais, a gente ficar se desqualificando, ficar achando que isso é errado, ficar ansioso com isso, ficar criando essa dissonância entre como a vida é e como a gente acha que ela deveria ser. Criar essa pintura de que a vida deveria ser muito perfeita e não viver a vida como ela é, que a vida é imperfeita, que é isso assim, de tenta, erra, tenta de novo, tenta, erra, tenta de novo, de tentando as coisas, de errando, de tropeçando, de aprendendo com os erros e de ir caminhando. Então, a coisa mais interessante que buscar a felicidade, eu penso que é buscar uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida com significado. Isso é muito legal, né? Eu gosto muito de lembrar aquele filme Divertidamente, que, na verdade, começa essa discussão, eu acho que há uns 10 anos atrás, sobre a felicidade tóxica. Isso. É um filme da Disney, conhecidíssimo, né? Onde uma menina encontra ali, e fruto de uma pesquisa de neurocientistas muito intensa, né, com 5 emoções básicas que são vitais para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. As mais importantes, né, doutor? O medo, a raiva, o nojo, a tristeza e a alegria. Todas elas convivendo no cérebro de uma garotinha. Então, a gente olha aqui, a gente vê que só tem uma positiva. Todas as outras não são comemoradas, não são, eu quero ter raiva, eu quero ter nojo, eu quero ter medo, eu quero ter tristeza. Mas a gente vai vendo que é a tristeza que faz com que ela, lá no cérebro, lembre as senhas, saiba onde as coisas estão guardadas, que retorne a lembranças de aprendizado. A alegria fluida. Gilberto Gil canta, né, que quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer viver. Então, a alegria, ela é interessantíssima, mas ela não tem consistência, ela escorre, ela se esvai. O que fica é o ensinamento que a tristeza traz, o nojo, a sobrevivência que ele traz para a gente, né, ter cuidado com tudo, raiva para a gente também reagir. Isso, você tem toda a razão. Tem um professor, né, famoso da psiquiatria de ligação, o professor Neuri Botega, que lançou um livro com um título muito interessante, que chama assim, A Tristeza Muda, a Depressão Paralisa.
Então, se a minha vida está com aspectos que não estão legais, se eu estou num relacionamento que não está legal, né, se eu estou com dificuldades profissionais, se eu estou com... É importante eu ficar triste, eu ficar ansioso para eu buscar mudança, para eu não ficar sentado em cima do problema, não ficar imóvel. Agora, a depressão paralisa. Se eu chego num ponto de tristeza, que eu estou paralisado, que eu não faço nada, que eu fico só desanimado, que eu fico só me autocriticando, então é o caso de buscar um tratamento, buscar auxílio. E a gente está falando de sinais importantes para buscar auxílio. Uma coisa que é importante salientar é quando a pessoa começa a perder a esperança e começa a pensar que a vida não tem mais sentido e que começa a pensar que talvez seria melhor dar um fim à vida. Isso é um sinal importantíssimo de que a pessoa precisa procurar ajuda, que sinaliza um risco de suicídio. E é muito importante as pessoas do entorno desse indivíduo perceberem isso, porque não é ela que vai perceber, não é essa pessoa, é quem está do lado, né, doutor? Quem está ali, a rede de apoio, né? Rede de amor, rede de carinho, né? O fato é que com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas ao redor do mundo perderam pessoas queridas, outras perderam o emprego, e todos os seres humanos, de alguma forma, se depararam com um risco muito palpável, embora também invisível, que é o vírus. Invisível não, invisível aos nossos olhos, né? Como é que o medo interage com a nossa saúde mental, que é desencadeada também por outros problemas, né, que começam aí os transtornos? Ele tem uma parte boa, mas ele também pode nos assustar demais, né? É o que a gente está falando, assim, né? Que as virtudes são no meio de dois defeitos. Então, é razoável ter um pouco de medo, inclusive para se proteger. Então, está correta a pessoa, né? O medo serve para isso, para a gente tomar atitudes para se proteger, para fazer isolamento social, né? Para usar álcool em gel, usar máscara, para se vacinar. Agora, o medo excessivo, né? Se a pessoa... Então, graças a Deus, a pandemia está melhorando, né? Ainda não acabou, mas está melhorando. Né, o povo brasileiro é um povo muito consciente, que aderiu bem à vacinação, né? Então, graças a Deus, os casos de Covid estão reduzindo. Então, a gente está no momento agora, assim, que a pandemia não acabou, ainda precisa tomar cuidado, mas é um momento de retorno, de começar a sair um pouco mais de casa, até porque, se a pessoa ficar só em casa, ela acaba adoecendo também de outras coisas. Ela, por exemplo, não se movimenta, não se exercita. Né? E a gente vê na nossa vida social de todo dia pessoas que exatamente têm um medo além da medida para sair de casa, para conviver com pessoas, até dentro das mais rígidas regras sanitárias. Não, eu não posso, não, eu vou esperar, não, agora não. Estava vendo também alguns gatilhos que pessoas adquiriram com relação ao toque, transtorno obsessivo-compulsivo, com lavar as mãos. Uhum. Hábito saudável, recomendado, né, de forma, uma barreira sanitária. Mas aí o toque desencadeia, quer dizer, esse ato de lavar as mãos, as pessoas que já eram propensas ao toque, agora começam a todo o tempo ali com álcool em gel. Essa diferença, né, doutor? Do saudável para o exagero. Você tem razão. Tudo depende do contexto, depende se está causando sofrimento. Então, todas as doenças psiquiátricas, tem o Código de Doenças Psiquiátricas, que é o DSM-5, que tem as definições para doença psiquiátrica, tem os critérios diagnósticos. E todas as doenças têm um critério que fala assim, precisa estar causando sofrimento significativo. Então, o psiquiatra ele não é um normalizador. A vida é rica por causa da diversidade, porque tem várias pessoas com características diferentes, com temperamentos diferentes, com ideias diferentes. Isso que faz a humanidade caminhar, isso que é a riqueza e o bonito da vida. Mas se aquilo está causando sofrimento, então é o caso de abordagem, de tratamento. E tudo depende do contexto. Né? Então é interessante, você vê que antes da pandemia, era muito saudável você apertar a mão de alguém. Né? É um gesto que quer dizer que você está desarmado, né? Que você está com a mão desarmada, que transmite afeto, transmite... Né? O toque é muito importante. Durante a pandemia, já não é de bom tom você apertar a mão de alguém, porque você pode estar transmitindo... Agora é assim, Agora né? é assim, você agora pode estar assim. Transmitindo vírus. E quando a pessoa vai fazer assim, você faz assim, não é falta de educação. Isso. Não tem problema. O senhor acha que vai voltar... Aqui em Minas são 3 beijinhos, né? Lá em São Paulo, onde eu moro, é apenas 1. No Rio de Janeiro, onde eu também faço trabalhos, são 2. Era uma confusão grande esse negócio. Você via se a pessoa era de BH, de São Paulo ou do Rio, pela forma de cumprimentar. Isso acabou, né? Você tem razão, é verdade. Será que o mineiro é mais afetuoso? O mineiro dá 3 beijinhos? Não, um beijinho a mais? Que é mais educado, eu acho. Eu acho que é mais educado, mas é um hábito que há muito tempo já não está fazendo parte da nossa rotina, né? Nessa nova retomada, né, doutor? É verdade. Espero que no futuro, né, próximo que a gente possa voltar a ter mais contato, né? Possa voltar a dar a mão né? Então, da importância da vacinação. A gente tem que investir nisso, investir na vacinação para a gente poder
e voltando para uma vida mais... Até mesmo com relação a gente está falando do medo, né? As pessoas que saem, ficam de máscara o tempo todo, ali, é importantíssimo usar máscaras, tem uma ideia de governos estaduais e municipais para liberar em áreas abertas, né? Mas aí, se a pessoa acha que vai ficar mais segura usando máscara, mesmo em lugares abertos, quando acontecer essa liberação, isso também não quer dizer que é um transtorno, que é algum problema, né, doutor? Eu tenho a impressão, Fernando, que nós vamos passar por um passo agora, que o Estado vai parar um pouco mais de ter a tutela sobre a pandemia, e isso vai passar a ser individual. Então, de repente, eu não preciso que o Estado me mande andar de máscara, mas se eu julgo que é mais seguro andar de máscara, eu posso tomar a decisão de andar. Como acontece em Portugal, que está liberado e mesmo assim muitas pessoas saem de máscara. Né? Então, o que a gente estava falando, assim, a pessoa se proteger é ótimo, deve se proteger sim, né, dos perigos, do vírus, que a pandemia não acabou. Agora, tem uma frase do Guimarães Rosa, em Grande Sertão, que eu acho muito rica e tem muito a ver com a vida, com a psiquiatria. Fala assim, quem muito se evita, se convive. Então, a evitação acaba aumentando o problema. Então, vamos supor, se eu tenho medo de qualquer coisa, vamos supor, de falar em público, e com isso eu deixo de falar em público, cada vez mais eu vou tendo dificuldade de falar em público. Vai resolver meu problema, que eu fico livre daquela ansiedade de falar em público, que não é gostoso sentir ansiedade, eu sei. Eu fico livre daquilo, mas eu não vou aprender. Eu vou ficar aleijado. Eu vou ser uma pessoa que não consegue falar em público. Agora, se eu enfrento o problema, se eu vou gradualmente falando em público, em situações mais controladas, mais tranquilas, depois eu vou aprendendo aquilo. A ideia é não me desqualificar por causa daquela dificuldade, mas tentar ver onde que eu estou tendo dificuldade ali e aprendendo. E aprendendo também, de repente, assistir vídeos, assistir aulas sobre falar em público, né? Tudo a gente pode aprender. Como a gente aprende matemática, ou a dirigir, a gente pode aprender a ter um relacionamento mais rico com as pessoas, pode aprender a falar em público, pode aprender a falar não, pode aprender a ser mais assertivo. Tudo são coisas que a gente pode aprender. E tudo parte dessa identificação. É medo. Você tem medo que te causa, por sua vez, o medo causa ansiedade. Eu tenho uma queridíssima amiga, minha querida irmã Mariana Ferrão, que ela, uma vez conversando com ela disse que o medo tem medo de holofote. Quando você coloca o medo num palco, fala, medo, vamos lá, aí, você está aí. Ele some. Ele encolhe porque ele é uma vozinha que fica ali te atormentando. Ele não gosta de luz em cima dele. E é tudo isso que a gente está conversando. Entenda seu medo, chame sua dor para dançar, como canta a Marisa Monte, né? Entenda o que é o problema e envolva esse problema na sua solução, né, doutor? Perfeito. Uma das coisas mais difíceis em psiquiatria, em psicoterapia, é a evitação. Então, a pessoa que enfrenta a dificuldade dela, ela pode ter um bom resultado e, com isso, né, ter um ciclo positivo, ter um reforço positivo, ficar mais confiante. E mesmo se tiver um resultado ruim, ela pode aprender alguma coisa com aquilo. Ela vai aprender onde que ela errou, vai ver onde que ela errou e vai aprender e vai caminhar. Mas se ela evita a situação, ela fica só com aquela imagem mental, com aquela fantasia. Se eu tivesse feito tal coisa, ia ter acontecido tal coisa. E com o medo fica ali. Né? E a maior evitação é a evitação da emoção. Então, às vezes, a pessoa fala, eu não posso sentir medo, que sentir medo é muito ruim. Então, quando ela sente medo, ela foge, ela evita a situação. Mas se ela aprende a dialogar com medo, que na hora que sente medo, fala assim, peraí, eu estou sentindo medo com quê? De quê? O que meu emocional está me dizendo? Isso é um medo real? Isso é medo imaginário? O que eu vou fazer com isso? Porque a questão é o seguinte, sabe, Fernando, a gente não deve... As emoções, a gente vive pela vida de acordo com o nosso mapa mental. É como se a gente tivesse um mapa que foi criado pelo nosso temperamento, pela nossa infância, que fala para onde que a gente, como que a gente deve interpretar as situações, o que a gente deve fazer na vida. Então, as emoções são como um guia por esse mapa. Então, o medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva, a alegria, me falam que me apontam coisas nesse mapa para eu me compreender melhor. Né? Então, eu estou ficando com raiva de... Então, vamos supor, eu mando uma mensagem no WhatsApp para alguém e as pessoas demoram a me responder. Então, eu começo a ficar irritado. Aí eu tenho que falar, gente, por que eu estou irritado? Eu estou irritado porque eu estou pensando que essa pessoa está fazendo pouco caso de mim. Mas isso, a ideia da terapia, a gente pensar ver os nossos pensamentos como possibilidades, como se a gente fosse um cientista. Então, os nossos pensamentos não são verdades. Então, isso é hipótese. Será que essa pessoa está me fazendo pouco caso de mim? Pode ser que não. Pode ser que ela não tenha tido tempo de responder. E por que eu fico interpretando dessa forma? Assim? O que isso pega em mim? Será que eu estou
estou muito cismado com isso, de achar que as pessoas estão me olhando com pouco caso, né? Porque será que eu tenho que mudar isso, essa forma de ver as coisas? Exatamente. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e a gente volta falando sobre saúde mental, sobre plenitude e também falando mais sobre depressão e ansiedade.